Marujo, você já viu um navio atravessando mares congelados, quebrando camadas espessas de gelo como se fossem casquinhos de vidro? Eu sei, parece coisa de filme ou até de IA, mas é real. E os protagonistas dessa missão são os impressionantes navios quebra-gelo. Mas como funcionam? De onde vieram? E qual o papel deles no mundo cada vez mais afetado pelas mudanças climáticas? Se essas perguntas já despertaram uma curiosidade em você, então prepare-se. Hoje vamos explorar a história, a tecnologia e a importância estratégica dos quebra-gelos, de seus humildes começos lá na Rússia medieval até as disputas geopolíticas no coração gelado do Ártico hoje. Essas verdadeiras feras do oceano abrem caminho onde a maioria das embarcações nem ousariam chegar. Então cola com a gente e embarca nessa jornada congelante, mas cheia de descobertas. Origens no século XI. Quebra-gelo é uma atividade que as empresas aplicam na intenção de diminuir a timidez. Peraí, não, acho que não é isso não, né? Brincadeirinhas à parte, nossa viagem começa no século XI, nas geladas águas do Ártico e do Mar Branco, no norte da Rússia. Foi lá que os colonos desenvolveram os primeiros koshi, ou koks, eu não sei como é que pronuncia porque eu não sei falar russo, se você souber me corrija nos comentários, tá? Os koshi, ou koks, são pequenos navios de madeira com 1 ou 2 mastros projetados especificamente para navegar em mares congelados. Essas embarcações possuíam um casco arredondado, uma característica que ainda é fundamental nos quebra-gelos modernos. Além disso, eram reforçados com uma camada extra de madeira ao longo da linha d'água, permitindo-lhes deslizar sobre o gelo sem danos significativos. Avançando para o final do século XIX, a navegação em águas polares exigia soluções mais robustas. Em 1897 nasceu o Iermak, considerado o primeiro quebra-gelo oceânico moderno. Construído na Inglaterra para a Marinha Russa sob supervisão do almirante Stefan Makarov, o Iermak pesava cerca de 5.000 toneladas e era equipado com motores a vapor de 10.000 cavalos de potência. Sua estrutura permitia que ele subisse sobre o gelo e esmagasse com seu próprio peso, revolucionando a navegação em mares congelados. O Iermak teve uma carreira impressionante, operando por mais de 6 décadas até ser desativado e desmontado em 1963. Durante sua vida útil, participou de inúmeras expedições polares e operações de resgate, solidificando seu lugar na história naval. Mas o que um quebra-gelo faz exatamente? Os navios quebra-gelo são usados para muitos propósitos diferentes, incluindo fornecer um caminho claro para outros navios, pesquisa científica, comércio, busca e salvamento e, recentemente, até mesmo cruzeiros no Ártico para turistas e amantes de aventura. Empresas como a Polar Explorer oferecem cruzeiros de 3 horas no mar congelado da Botnia. Eu não sei como é que pronuncia, mas é lá na Lapônia, tá? Você também não deve saber, então se souber me corrija. Proporcionando experiências únicas para aventureiros e entusiastas da natureza. E pessoas que adoram frio também, né? Cruzeiro no mar congelado, o povo inventa cada uma, né? E embora as embarcações que operam predominantemente em áreas congeladas durante a maior parte do ano ou durante todo o ano sejam frequentemente reforçadas para poderem navegar em águas geladas, elas normalmente não têm a potência necessária para quebrar o gelo sozinhas. Para conseguir romper o gelo, estes monstros do mar são projetados com vários recursos específicos que os diferem dos outros navios que a gente conhece. Casco reforçado. O casco de um quebra-gelo é especialmente projetado para resistir às intensas pressões exercidas pelo gelo. As áreas da proa e polpa e linha d'água são reforçadas com materiais de alta resistência, como aço de baixa temperatura e revestidas com polímeros especiais para reduzir o atrito. Essa combinação permite que o navio deslize sobre o gelo e use o seu próprio peso para quebrá-lo. Em situações de gelo extremamente espesso, o quebra-gelo avança sobre a superfície congelada, aplicando seu peso para fraturá-lo. Forma única. A geometria do casco é outro fator crucial. Projetado com uma proa inclinada e arredondada, o casco permite que o navio suba sobre o gelo utilizando seu peso para quebrá-lo. Além disso, essa força facilita o afastamento de blocos de gelo quebrados, evitando que se acumulem ao redor da embarcação e prejudiquem a sua navegação. Motores extra fortes. Para enfrentar as adversidades das águas geladas, os quebra-gelos são equipados com sistemas de propulsão extremamente potentes. Esses motores não apenas fornecem a força necessária para romper o gelo, mas também garantem a manobrabilidade essencial em condições desafiadoras.
Caramba, eu consegui falar manobrabilidade, mereço um prêmio. Alguns modelos modernos utilizam propulsores azimutais, que podem girar 360 graus, oferecendo maior controle e eficiência ao navegar em mares congelados. Tudo isso permite que as rotas comerciais continuem operando durante os meses de inverno e em condições adversas e permanentemente congeladas, nas quais outras embarcações teriam dificuldade para navegar. Agora, details, que a gente adora uma curiosidade. A construção de um quebra-gelo é um empreendimento caro e demorado. Por exemplo, o projeto de modernização dos quebra-gelos polares da Guarda Costeira dos Estados Unidos tem um custo estimado em bilhões de dólares, incluindo gestão, design e aquisição. Rotas estratégicas e geopolítica do Ártico. Embora os quebra-gelos também operem em áreas como o Mar Báltico, a Rota Marítima de São Lourenço e a Rota Marítima do Norte ao longo da costa ártica russa, é natural que sua presença seja mais significativa no Oceano Ártico e nas regiões polares, devido às extensas áreas cobertas por gelo nessa localidade. O Ártico é uma região de crescente interesse global, não apenas por sua abundância em recursos naturais inexplorados, mas também por oferecer rotas comerciais potencialmente mais eficientes. Estima-se que a Rota do Mar do Norte, NSR, possa reduzir a distância entre a Ásia e a Europa em aproximadamente 30 a 40% em comparação com as rotas tradicionais pelo Canal de Suez, resultando em economias significativas de tempo e combustível. E sabemos que combustível afeta muito o preço do frete, né? Essa rota tem ganhado destaque, especialmente com a iniciativa do Cinturão e Rota da China, que já falamos aqui no canal sobre isso, que busca expandir suas conexões comerciais globais. Além disso, o Ártico abriga vastas reservas de petróleo e gás natural. Você sabia disso? Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, a região contém cerca de 13% das reservas não descobertas de petróleo e 30% das de gás natural do mundo. A exploração desses recursos poderia fortalecer a segurança energética global e facilitar o seu transporte entre portos asiáticos e ocidentais. Historicamente considerada uma fronteira remota devido às condições climáticas externas, o Ártico tornou-se uma das regiões mais afetadas pelas mudanças climáticas. O aquecimento global tem reduzido a extensão e a espessura do gelo marinho, tornando as águas navegáveis por períodos mais longos. Estudos indicam que de 1979 a 2018, a área segura para transporte marítimo no Ártico aumentou em 35% durante um período de 90 dias. Além disso, o derretimento do permafrost, camada do subsolo permanentemente congelada, tem levantado preocupações sobre a liberação de patógenos antigos. Essa dinâmica tem levado países árticos como Rússia, Canadá, Noruega, Dinamarca via Groenlândia, Estados Unidos, Suécia, Finlândia e Islândia, além das nações não tradicionais como a China, a reavaliar e expandir sua presença na região. O Ártico emergiu como um palco de intensas disputas de soberania e definição de poder global. Com o recuo das calotas de gelo, 3 principais rotas marítimas vêm sendo discutidas. Vamos conhecê-las melhor. Rota do Mar do Norte. Localizada ao longo da costa russa do Ártico, essa rota pode reduzir significativamente a distância entre a Ásia e a Europa. A Rússia, detentora da maior extensão litorânea ártica, tem investido na modernização de sua frota de navios quebra-gelo, nucleares inclusive, e na infraestrutura portuária, além de reivindicar territórios como a Cordilheira de Lomonosov. Traz carne para nós fazer gostrogniocoff. Cordilheira de Lomonosov, agora foi, para consolidar a sua soberania na região. Deixa assim? Tá. Passagem do Noroeste. Essa rota atravessa o arquipélago ártico canadense. O Canadá afirma sua soberania sobre a passagem, enquanto os Estados Unidos demonstram interesse crescente na segurança da região, apesar das divergências sobre a interpretação das fronteiras marítimas. Essas disputas ressaltam as implicações estratégicas de definir a livre negociação versus o controle nacional. Rota transpolar. Ainda em estudo potencialmente navegável no futuro, essa rota passaria pelo centro ártico, evitando obstáculos físicos como estreitos e canais, representando o trajeto mais direto entre o Pacífico e o Atlântico, quando as condições climáticas permitirem sua viabilidade. Essas novas rotas não só prometem reduzir os tempos e os custos logísticos do comércio global, mas também possuem implicações para a segurança marítima, exigindo presença militar e a capacidade de monitoramento ampliadas na região. Exemplos e comparações de potência. Só para você ter uma ideia, a potência dos navios quebra-gelo pode ser expressa tanto em megawatts, MW,
quanto em horsepower, HP, que são os cavalos de potência, né? Essa potência é crucial porque os navios precisam converter a energia dos seus motores, seja por meio de sistemas diesel-elétricos ou de reatores nucleares, em força mecânica que ajude a romper o gelo, mantendo uma velocidade mínima para que o gelo se quebre por meio do peso da embarcação. Em termos gerais, potência instalada elevada permite que os navios ultrapassem camadas espessas de gelo, por vezes superiores a 2,5 metros, e mantenham uma velocidade constante mesmo sob as maiores pressões. 2,5 metros de gelo é muita coisa. É maior que um bloco de gelo, imagina. Diferenças entre sistemas de propulsão. Navios diesel-elétricos normalmente contam com potências na faixa de 10 a 20 megawatts, enquanto navios nucleares, devido à necessidade de operar por longos períodos sem reabastecimento, atingem valores muito maiores, na casa de 60 megawatts ou superiores, equivalentes a aproximadamente 80.000 horsepowers. Exemplos de navios quebra-gelo. Navios diesel-elétricos finlandeses. A Finlândia opera embarcações com o Sisu e o Kontil, projetados para as condições do Mar Báltico. Esses navios utilizam motores diesel-elétricos adequados para gelo mais fino e operações costeiras. O SCGC Hilli, Estados Unidos. Esse quebra-gelo de pesquisa utiliza um sistema diesel-elétrico projetado para operações em gelo leve a moderado, ideal para missões científicas e apoio logístico no Ártico. Quebra-gelo da Guarda Costeira Canadense. Eles operam com sistemas diesel-elétricos robustos, permitindo operações seguras em condições de gelo moderado no Ártico e em águas costeiras, focando no acesso a comunidades remotas e manutenção de rotas de navegação durante a estação de gelo. Uma curiosidade, porque a gente adora um detail. O primeiro quebra-gelo a alcançar o Polo Norte foi o navio nuclear soviético Ártica, que realizou essa façanha em 17 de agosto de 1977. Tá, Ellen, muito legal, mas e o Brasil? Tem alguma coisa a ver com isso? Brasil tem navio quebra-gelo? Faz sentido? Olha só isso. Navios quebra-gelo no Brasil. O Brasil tem ampliado sua presença em regiões polares por meio de iniciativas científicas muito significativas, sabia disso? Brasil, ziu, ziu. Em novembro de 2024, o país liderou a Expedição Internacional de Circunnavegação Costeira Antártica, uma missão inédita que reuniu 61 cientistas de 7 países: Argentina, Brasil, Chile, China, Índia, Peru e Rússia. A expedição percorreu mais de 20.000 quilômetros ao redor da costa antártica, com o objetivo de estudar os impactos das mudanças climáticas sobre gelo e os ecossistemas locais. A missão foi realizada a bordo do navio quebra-gelo russo Akademik Tryoshnikov, operado pelo Instituto de Pesquisa Ártica e Antártica da Rússia. Esse navio, construído em 2012, possui 133,53 metros de comprimento e 23,25 metros de largura. O programa FIOANTAR, da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, tradicionalmente focado em pesquisas na Antártica, foi convidado a integrar as discussões com o grupo de pesquisa envolvido nessa expedição ao Ártico. O convite considerou o escopo do projeto da Fiocruz, que visa a vigilância de patógenos, seus impactos na saúde global e a pesquisa do potencial biotecnológico da microbiota antártica para a saúde. É pesquisa científica para cuidar da nossa saúde, hein? A expertise da Fiocruz em pesquisa e vigilância, aliada a estudos recentes sobre micro-organismos com potencial patogênico encontrados na Antártica, destaca a importância de monitorar possíveis ameaças à saúde pública decorrentes do derretimento do permafrost. Se você sofreu com a pandemia, imagina só o que aconteceria se tivéssemos acesso a micro-organismos congelados há milhões de anos. Hoje eu tenho medo! Inclusive, Marujos, quero que vocês também assistam, depois que acabar esse vídeo, o nosso vídeo em que a gente foi a bordo do navio que foi para a Antártica e está atracado no Porto de Santos para pesquisa científica. O navio Professor Vladimir Besnard, vale a pena conferir, porque ele quase foi abandonado, tem uma história muito legal, vale a pena conferir. E aí, deu para sentir o impacto que esses gigantes têm no mundo moderno? Os navios quebra-gelo não são apenas maravilhas da engenharia, eles são peças-chave no jogo político, científico e ambiental do planeta. Da garantia do comércio internacional até a exploração científica nos extremos do globo, eles simbolizam o poder da humanidade de vencer até mesmo os cenários mais inóspitos. Mas também nos lembram de algo importante.
O Ártico está mudando e com ele nossas responsabilidades, né? Será que estamos preparados para lidar com as consequências do degelo acelerado e os desafios que vêm junto com isso? Se você curtiu esse mergulho gelado nesse universo, deixa o seu like e também não esquece de conferir o site dos nossos queridos patrocinadores, tá? T2S, Logcomex e Data Recintos, empresas de tecnologia que vale a pena você conhecer. Aproveita e deixa um comentário aqui dizendo o que você não sabia, se você tem medo do derretimento ou não, ok? Beijo, até o próximo vídeo.